Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao RH Top 5 2025. Você está na trilha 4, Gestão Transformadora, e esta é a roda de conversa, o que torna uma marca mais inovadora do que a outra. Antes de eu apresentar o time estelar que vai fazer parte da nossa roda de conversa de agora, eu vou fazer uma breve apresentação minha. Vocês já sabem, eu sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH, e na minha audiodescrição eu posso dizer que eu sou um homem branco, de estatura mediana, com cabelo, barba e bigode castanhos, olhos também castanhos, e estou usando uma camiseta preta. Eu estou num ambiente bem iluminado, em frente a uma parede neutra com alguns elementos de decoração que aparecem aqui ao lado, nos dois lados da minha cabeça. E é isso aí, a gente parte então para a trilha 4, gestão transformadora, como eu falei, e a questão agora é saber o que torna uma marca de fato mais inovadora do que a outra. Do que a gente está falando quando a gente fala de marcas inovadoras e de inovação no contexto organizacional? Quem vai me ajudar, digamos assim, a desbravar esse tema, como eu falei, é um time muito especial, e eu começo essa apresentação com a Ana Carolina Neves Lance. Ela é coordenadora de produtos e pesquisa da Vetor Editora. A empresa está indicada na categoria Soluções em Testes e Avaliações para o RH no Top of Mind de RH deste ano. Também participa com a gente a Renata Souza, diretora de Relações Humanas da TOTUS. A TOTUS está indicada na categoria Tecnologia para Gestão de RH. E para completar o nosso time, participa também a Roberta Saragiotto, Head de Estratégia da Start Carreiras, empresa que está indicada no top deste ano na categoria Plataforma de Contratação de Jovem Aprendiz, Estagiário e Trainee. Eu agradeço imensamente pela participação de todas vocês. É muito bom estar aqui com vocês, um privilégio, na verdade, poder trocar essas ideias e insights com vocês. E eu passo a palavra agora para Ana Carolina, a quem eu vou chamar de Ana a partir de agora, porque ela já me disse que é assim que ela prefere ser chamada, para que a Ana possa fazer também a sua audiodescrição. Por favor, Ana. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer por estar aqui com vocês. Acho que essa roda de conversa vai ser muito produtiva, né, para todos nós. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com o cabelo preso, eu uso óculos, sou alta, né, e estou aqui num ambiente, com uma parede amarela ao fundo e uma persiana cinza. Maravilha, Ana. Obrigado pela sua participação. E agora eu passo a palavra para a Renata. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai ter muita troca, bastante conteúdo interessante. Eu sou uma mulher parda, de pele clara, estatura baixa, olhos e cabelos escuros. Meus cabelos são enrolados, estão soltos e são abaixo do ombro. Eu estou usando uma blusa preta de mangas compridas e estou numa sala também com fundo neutro. Maravilha, Renata. Obrigado pela participação também. E finalmente passo a palavra para a Roberta. Olá, que prazer estar aqui, uma delícia estar com vocês, estar com essas colegas para a gente trocar um pouco sobre inovação. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou uma mulher baixa, eu tenho cabelos escuros, eu sou branca, meu cabelo é um pouco abaixo do ombro, estou com uma camisa branca e uma blusa azul por cima, e o meu fundo atrás ele é branco com listas prata. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso, Roberta. Obrigado. Obrigado para vocês três, na verdade. E eu quero aproveitar essa oportunidade de conversarmos com marcas tão importantes e que fazem parte do que a gente chama da elite do mercado de fornecedor de soluções, produtos e serviços para o mercado de recursos humanos, para entender o que vocês entendem como uma marca inovadora, digamos assim. E aí eu queria começar essa conversa fazendo uma importante distinção, né? Porque quando a gente fala de inovação, a impressão que dá é que a gente tem a inovação em si, que acontece na prática, e que normalmente a gente não percebe, assim, não tá tão visível, digamos assim, aos nossos olhos, para quem está fora da empresa, por exemplo. E tem a inovação que parece inovação, mas na verdade não é. Quer dizer, quando a gente fala de inovação, tem as coisas que
parecem muito inovadoras e tem as coisas que são de fato inovadoras. Eu costumo dizer isso porque é, quando a gente fala de liderança, por exemplo, a gente fala muito de escutativa. E eu acho escutativa, ou seja, um líder que toma tempo para ouvir as pessoas, acho isso muito inovador, apesar de não soar tão inovador. Eu digo isso porque, de fato, as transformações acontecem nessas conversas, ou as inovações surgem em conversas, ou seja, apesar de parecer uma coisa muito trivial, eu acho que o inovador também surge do trivial. Agora, a gente sabe que tem uma indústria da inovação que faz tudo parecer muito inovador, as novas tecnologias e etc. E, na verdade, isso nem sempre se converte em realidade. Estou fazendo todo esse preâmbulo para deixar vocês à vontade agora, porque eu quero ouvir o que vocês têm a dizer, até para a gente poder fazer essa distinção daquilo que é realmente inovador e daquilo que só parece inovador. E acho que a gente pode começar essa conversa com a Renata. Legal. Ser inovador, né, ser realmente inovador, ele vai muito além de adotar discursos modernos ou lançar, como você bem disse, uma funcionalidade nova, alguma coisa extremamente disruptivo. A inovação, ela tem que estar no centro dessa empresa, né, no centro da estratégia das companhias, permeando o modelo de negócio, especialmente na cultura e na forma como a empresa gera valor, eu acho que é assim, para os seus públicos. Está no fato de você realmente criar valor ao resolver problemas reais, né? Quando você sente a dor ali do seu cliente ou do público, né? Seja um cliente externo, seja um colaborador, por exemplo, quando a gente fala de práticas de RH. Quando a gente fala de cultura, isso se traduz no apetite a risco, né? O quanto que essa empresa tem de apetite a risco, o quanto que tem de ambiente colaborativo, com espaço para aprender com os próprios erros e um espaço de experimentação. Quando você olha para a ótica de negócios, eu destacaria a questão de investimento e também ousadia para criar novos modelos ou novas avenidas de crescimento. Na TOTUS, a gente tem inovação, até por ser uma empresa de tecnologia, isso acaba sendo mais do que esperado, né, no nosso DNA e vai permeando todas as frentes, tanto do desenvolvimento de tecnologias até a estratégia corporativa. Isso significa dizer, com o investimento aí nos últimos anos, nos últimos 5 anos de 3 bilhões de reais, olhando para a aceleração e avanço, né, da nossa estratégia de inteligência artificial, que é o que está mais em voga, agora, e também em estratégia de negócios. Para quem conhece a TOTS, uma empresa oriunda de um modelo de negócios de gestão de ERP e que tem aí aberto caminhos, outros caminhos para ajudar o seu cliente num posicionamento ainda mais alavancador de resultados de negócio. Então, de forma resumida, eu acho que é o quanto que essa marca ela gera de impacto de forma escalável nas suas ações e é percebido pelo seu público como alguém que provê um serviço ou um produto que realmente traz melhoria. E isso pode ser de forma disruptiva ou pode ser de uma forma incremental em coisas pequenas do dia a dia, né? E aí você vai percebendo que isso permeia mesmo a cultura da empresa. Boa, já fiz várias anotações aqui, acho que a gente já tem vários elementos para bem mais do que meia hora de conversa, mas vocês sabem que a gente tem só 30 minutos, então vamos lá. Agora eu quero ouvir a Ana também para entender a diferenciação daquilo que é inovador de fato e aquilo que só parece inovador. Ana. Uhum, sim. Bom, para mim, acho que ser uma marca inovadora vai muito além de adotar uma linguagem moderna ou algo voltado para a estética tecnológica, né. Acho que muito na linha, do que foi dito agora, vai muito em busca de resolver problemas que o nosso cliente tem, né, e resolver esses problemas de forma eficaz e consistente, então gerando aí um valor prático para os usuários, né, no caso aqui, como eu estou representando a Vetor Editora, representando também a plataforma Vol Vetor Online,
que é uma plataforma de aplicação e correção de testes psicológicos, né, então voltados para a área da psicologia, mas também produtos que não são restritos a psicólogos e que podem ser utilizados também por profissionais de RH que não sejam, que não tenham essa formação. Então, aqui a gente pensa a inovação no sentido de transformar aquela complexidade da avaliação psicológica em processos digitais que sejam seguros, acessíveis, mas sem perder de vista a qualidade técnica e a cientificidade dos instrumentos utilizados, né. Então, acho que o importante é ampliar o alcance, né, da aplicabilidade da plataforma, respeitando sempre aí os critérios técnicos e ter uma solução que coloca o usuário no centro das decisões de produtos, né. Então, seja o próprio psicólogo, o profissional de RH e até mesmo o avaliado, né, aquele candidato, que está participando de um processo de avaliação psicológica. Boa. Roberta, me parece que quando a gente fala de inovação, e isso tá na fala tanto de Renata quanto de Ana, a gente precisa observar o impacto, né? Como é que isso se transforma na prática em termos de melhorias para os clientes, para os usuários, e o impacto efetivo que determinada solução ou determinada ideia gera na prática, né? Com certeza, até gosto de trazer o exemplo da Start, porque a Start é símbolo de inovação, né. A gente nasceu, Daniel, de um produto que as pessoas não estavam nem pedindo, porque elas nem sabiam que isso podia existir. Então a gente olha para a dor dos 3 stakeholders quando a gente pensa em jovens talentos, que nada mais é do que as empresas, né, que tinham muita dificuldade em acessar esses estudantes qualificados, dos estudantes, porque nunca tiveram um lugar único para eles conseguirem fazer uma busca, né, muito profunda de parte de programas de estágio e de outras vagas, e a gente pensa nas universidades. Então, hoje, a Start traz esse ecossistema, né, a gente alimenta esse ecossistema com tecnologia. Então, a gente faz esse ecossistema estar sempre em conjunto, e aí a gente traz muito mais solução, muito mais agilidade para todos com inovação e tecnologia. Então, eu gosto de falar que a gente, Start, é um exemplo disso vívido, né? A gente está vivendo tudo isso, os nossos clientes vivem isso, e aí cliente eu não falo só de empresa, mas eu falo de universidade e dos estudantes também. Então eu me orgulho muito de falar que a gente está vivendo isso, que a gente é um exemplo que vocês podem até utilizar para trazer isso para as pessoas. Boa, show de bola. Ô, gente, eu queria retornar numa fala que eu achei muito potente que a Renata trouxe sobre, ela usou a expressão apetite ao risco, não foi isso, Renata? Alguma coisa assim? E eu relacionei isso Isso à mesmo. tolerância ao erro, né? Também porque e eu lembro, eu sempre lembro do Nelson Savioli, eu costumava entrevistar o Nelson Savioli, ele era diretor de RH das organizações Globo vários anos atrás, tá, gente? E ele tinha uma expressão que eu gostava muito de utilizar nos textos e tudo mais, que era a pedagogia do erro, né? Quer dizer, o erro, ele, quando bem observado, ele é fundamental para desenvolver as pessoas e imagino que numa cultura de inovação isso também seja importante. Eu queria voltar nesse tema trazido pela Renata, porque me parece que é difícil pensar na construção de uma cultura que privilegie a inovação, que dê espaço para novas ideias e tudo, mas que não tolere ou que tem uma margem muito pequena de tolerância ao erro, né, Renata? E aí eu queria que você até contasse um pouquinho da sua experiência na TOTUS também, de como é isso, até porque também estamos num ambiente corporativo muito competitivo, em que as margens estão mais reduzidas, quer dizer, às vezes os erros custam caro, né? Então, Uhum. como refinar ou como calibrar essa tolerância ao erro para que seja uma coisa saudável, produtiva e não, obviamente, algo danoso para a organização. Eu acho que aqui cabe uma reflexão sobre o foco em curto prazo e o foco em longo prazo, né? A gente trazer esse equilíbrio entre essas duas vertentes para que a empresa e seus colaboradores realizem ali os seus resultados de curto prazo, mas como é que a gente pensa na sustentabilidade desse negócio? Eu acho que a inovação ela vem aí com um forte ingrediente.
A inovação, ela exige experimentação, e só pelo termo, isso já coloca que a gente vai ter acertos e erros, né, são possibilidades, né, pode dar certo ou não. E a experimentação, ela só vai acontecer quando você tem liberdade para propor, para errar e para ajustar. O que a gente costuma falar aqui, porque esse é um dos pontos da nossa cultura também, é que esse erro, o ajuste precisa ser rápido, a gente tem que estar atento para esse ajuste ser rápido, e que a gente erre com responsabilidade para ajustar e também tenha um foco no impacto final. Se o ambiente ele não permite erros, as pessoas elas não irão propor e elas se manterão numa zona de segurança, evitando risco, o que é contraditório a todo o conceito de inovação. O contrário disso permite ousadia, permite criatividade e um aprendizado contínuo, né? Tendo então a inovação como consequência. Quando a gente pensa no mercado de tecnologia, onde tudo muda muito rápido, a gente valoriza o ambiente com autonomia, né? É necessário para permitir que as pessoas testem, elas construam também, não só executem tarefas, aprendam e corrijam, então, como eu falei, com agilidade. E essa agilidade é um elemento essencial aí para uma cultura de inovação também. Boa. Roberta, você falou sobre a cultura, você falou, né, também sobre a questão da cultura de inovação e que isso é parte do dia a dia, digamos assim, da Start Carreiras. Eu queria entender exatamente como funciona essa cultura, digamos assim, na prática, como é que isso se transforma no dia a dia, e também que você relacionasse um pouquinho com relação a essa questão da tolerância ao erro ou do que a Renata chamou de apetite ao risco, digamos assim. Assim, a gente tem uma filosofia que faz parte também da nossa cultura, que ninguém precisa ser brilhante o tempo todo. O que que a gente quer trazer com isso? Você precisa ter segurança psicológica para você saber que você pode errar e tá tudo bem, né? Acho que a Renata trouxe um ponto que a gente pratica muito aqui. A gente pode errar, mas a gente vai perceber esse erro e vai corrigir muito rápido. Então, quando a gente começa a trazer essa segurança psicológica para as pessoas, de que a gente não está esperando que ela brilhe o tempo todo, que vai sim sempre haver uma zona cinzenta para a gente conseguir trazer alguma coisa inovadora, as pessoas se sentem confortáveis, né? Elas entendem que isso faz parte. A gente fala aqui que é uma segurança bem administrada, é uma insegurança bem administrada, né? Essa zona cinzenta, a gente diz que assim, você tem duas vertentes, ou ele pode dar muito certo, ou ele pode dar muito errado. E como é que a gente lida com tudo isso, né? A parte do aprendizado para a gente aqui é muito importante. Poxa, assim, hoje em dia, não só na Start, mas assim, diversas empresas erram. O que a gente aprende com esse erro, que é inovação, e o quanto tempo que a gente começa a perceber que a gente errou e reverte isso, né? Assim, a gente sempre acolhe as pessoas aqui. Então, a conversa, uma coisa que você trouxe, Daniel, no começo do nosso bate-papo, foi a escuta ativa. Isso aqui na Start é muito presente o tempo todo. A gente o tempo todo está conversando, está entendendo, a gente tem um espaço para diálogo muito grande, né? A gente acredita muito que as ideias elas só surgem de uma disponibilidade das pessoas se sentirem confortáveis em falar e de você ter uma diversificação de ideias. Então, hoje, a gente aqui, a maioria das pessoas hoje da Start, elas são geração Z. Mas eu não sou geração Z, e assim como tem outras pessoas que não. E todo mundo tem a mesma voz, todo mundo pode falar todas as coisas. E assim, a gente valoriza muito essa diversidade, essa pluralidade de pessoas. Então, isso daqui é muito forte, é uma cultura que a gente vive. E outra coisa que eu gosto de trazer é que assim, não adianta a gente falar que a gente é inovador no PPT ou no nosso site, quando as pessoas internamente não vivem isso. Porque você pode trazer o talento e o talento vai falar: "Nossa, é super inovador", mas ele chega na sua companhia e ele vai embora, porque não foi o que ele encontrou. Então, acho que a gente, como RH, tem um papel fundamental em saber quais são as perguntas que a gente vai fazer para esses gestores, se eles estão conseguindo deixar essas pessoas acolhidas, se a gente está criando espaços para que elas se sintam confortáveis com o erro. Acho que isso é muito importante. Boa, Roberta. Eu queria, para a gente caminhar aqui com as perguntas, perguntar para a Ana como identificar e como desenvolver
um mindset inovador, Ana? Porque uma das dúvidas que eu imagino e que a gente percebe nas conversas com diversos executivos e profissionais de recursos humanos é se é melhor eu buscar no mercado alguém que tenha o mindset inovador ou se é mais vantajoso que eu desenvolva internamente esse mindset inovador, digamos assim, no time, e claro que isso deve partir da cultura, mas eu queria ouvir de você. Uhum. Sim, acho que parte sim da cultura da empresa, dos objetivos, né, dos nossos produtos, mas acho que o importante é ter uma abertura para ideias, né. Eh, Bem, acho que tudo começa, né, com ideias, a inovação começa com ideias, mas acho que é importante estabelecer um ambiente em que essas ideias possam ser colocadas em prática, né, possam ser desenvolvidas, possam ser testadas e aprimoradas ao longo aí do tempo. Então, acho que em linha também do que foi discutido, até o momento, acho que permitir esse espaço para melhorias, né, uma abertura para que, as pessoas possam, contribuir com ideias, que a gente possa correlacionar com aquilo que a gente percebe que é uma demanda do cliente, do mercado, né, e poder ter um ambiente aí, digamos, confortável para fazer, para se colocar, né, para expor essas ideias e para poder testar, poder fazer ajustes se necessário, né. Então, muitas das funcionalidades da plataforma Vol, Vetor Online, elas é claro, a gente tem os testes psicológicos, né, mas que daí nós seguimos aí toda uma padronização, né, não tem muito, de repente, o que a gente inovar no teste, né, a gente tem que seguir aquilo que está padronizado para aplicação. Mas a gente pode sim inovar num relatório, então, ou mesmo em funcionalidades dessa plataforma. Então, hoje, a plataforma Vol está completando 5 anos, né, então a gente começou com uma ideia muito assim de possibilitar, quando eu apresentava, né, no início, em 2020, o que que a plataforma Vol oferece? É aplicação e correção de testes. E com o tempo a gente foi percebendo outras necessidades do mercado, né. Então, um mercado que precisava fazer aplicações em grandes volumes, que precisava ter a possibilidade de visualizar os resultados de forma mais ágil, então, é sempre através, né, da escuta ativa, né, como também foi mencionado há pouco, tanto dos psicólogos como de profissionais de RH. O que que esse cliente ele está precisando no nosso dia a dia, né, no dia a dia deles. Então, eu acho que as ideias da equipe, elas são muito bem-vindas, mas junto com essa escuta do que o cliente, do que o mercado está precisando, né. Porque a gente pode ter uma ideia, assim, no nosso mundinho, assim, Vetor Editora, né, do que o cliente precisa, mas acho que se aproximar do cliente, eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da plataforma Vol. A gente está sempre em busca de se aproximar do cliente, de ouvi-lo mesmo, então é muito interessante quando a gente recebe uma sugestão no nosso canal de suporte, por exemplo, e aquela sugestão, a gente acaba percebendo: "Poxa, acho que isso não vai se aplicar apenas a esse cliente, né, isso pode se aplicar a outros clientes também, pode ser benéfico para outros clientes". Então, a gente tem muito uma cultura, assim, de, agendar uma conversa com o cliente para saber o que que ele está de fato precisando. É claro que a gente não consegue atender, particularidades de cada cliente, mas a gente consegue perceber aquilo que vai poder ser escalado para outros públicos, né. Então, acho que essa criatividade, ela não vai depender apenas, eh, a inovação, né, não vai depender apenas dessa criatividade inicial, mas acho que também importante a gente ter em mente a disponibilidade para revisar caminhos, incorporar feedbacks, né, e buscar melhorias contínuas, sempre com o foco no usuário.
Boa. Quero ouvir da Renata também, como desenvolver um mindset, de inovação. E aí já aproveito para fazer uma segunda pergunta para a Renata, para a gente incluir o RH nisso também, para que ela fale para a gente o que é um RH inovador, Renata. Legal. Queria mesmo complementar essa resposta, né? Porque você trouxe aí na sua pergunta se o que seria mais efetivo, né? Uma estratégia de buscar no mercado ou desenvolver internamente. Eu acho que aí a gente fala de um mix dessas duas estratégias, né? A gente precisa incentivar a diversidade de pensamento. E aí você não vai buscar pessoas iguais, vai buscar pessoas diferentes. Claro. Mas para que a gente possa, né, desenvolver um mindset inovador, eu acho que começa assim com a cultura, como bem foi dito, mas também com o exemplo da liderança. A gente precisa que essa liderança incentive colaboração, curiosidade, reconheça, né, boas ideias, então esteja atento para isso também e permita um aprendizado contínuo que envolve a questão de erros. E aí uma ferramenta interessante é o quanto que a gente compartilha histórias, né? Quanto que a gente tem de cases reais de tentativas e erros nas estruturas, junto ali com seus gestores e seu time, e quanto que essa liderança ela exerce um papel de exemplo e também de estímulo. Criando, de repente, ambientes propícios de experimentação com ciclos curtos, seja aplicação de metodologias, né, design thinking, agile, protótipos, MVPs, sabendo que a premissa da inovação é que não necessariamente a gente vai ter um resultado perfeito na largada. Acho também que elementos como autonomia e responsabilidade conversam com ambientes de inovação, né? Porque vai aflorando essa questão das pessoas, elas não fazerem apenas a sua tarefa, mas elas contribuírem e realmente colaborarem. E aqui a gente incentiva bastante a questão da autonomia e protagonismo, para que a inovação ela esteja em todas as áreas e não necessariamente dedicada a times de tecnologia, porque isso também é algo natural de se pensar. Nosso modelo de gestão é bem dinâmico e a gente alinha com a velocidade de transformação digital que a gente tem visto que tem acontecido de cada vez mais rápido. E por fim, acho que um ponto importante é o quanto que a gente dá visibilidade e reconhece essas iniciativas. E aí eu conecto com o início da minha resposta com a questão de exemplos, quanto que as pessoas elas estão vendo na prática essas coisas acontecendo. Quando a gente fala de RH, né, um RH inovador, ele é aquele RH que ele atua como parceiro dessa organização, impulsionando essa transformação e liderando processos de mudança. Né? Ele não apoia, né? Muito se falava sobre o RH que apoia os processos de mudança. Hoje em dia a gente olha para esse RH num protagonismo de liderar essas mudanças, de provocar isso, impulsionando também, né, por meio da cultura e o desenvolvimento das pessoas, que é colocar as pessoas no centro, e isso se traduz a olhar a experiência do colaborador. Então, nesse sentido, o RH precisa se posicionar como parceiro do propósito dessa companhia. E no caso aqui da nossa pauta, se a inovação ela está sim permeando essa empresa, se a gente está oferecendo ambientes seguros para experimentar, se essas lideranças elas estão atuando cada vez de forma mais humanizada. Né? Outro dia eu ouvi que antes a gente falava que o RH é quem é o guardião da cultura e que com toda essa questão de inteligência artificial, ele também é o guardião da humanização, né, das relações, né, para estimular a criatividade e também a colaboração. Então, aqui na TOTUS, o RH é um dos pilares que sustenta a cultura de inovação. A gente trabalha para garantir que os times tenham autonomia, tenham clareza de objetivos e espaço para crescer. Uau, sensacional. Gente, a gente já está com quase o nosso tempo estourado, mas ainda dá tempo. Eu quero ouvir a Roberta, sobre quais são os erros que as marcas não podem mais cometer se elas quiserem se manter ainda relevantes, inovadoras, com uma imagem de fato, não só a imagem, né, mas que elas sejam de fato inovadoras, mas que elas permaneçam também relevantes junto aos seus stakeholders.
Legal, acho que se eu puder só complementar a pergunta, a resposta da Renata, eu queria até trazer o Com RH certeza. olhando mais para dados, né? Porque hoje a gente fala muito em dado e como é que o RH consegue traduzir esses dados de uma forma humanizada, né? Como é que a gente traz isso para o negócio? E adorei quando ela falou, né? O RH estava do lado do negócio. Na verdade, hoje o RH impulsiona o negócio, né? Ele acaba fazendo perguntas que o negócio ainda não se fez. Então, esse RH inovador, ele é muito bom. Quando a gente pensa para a gente não cometer o erro, né, de marcas que a gente acredita que são inovadoras, eu acho que assim, o primeiro passo é inovação, ela não se terceiriza. Né, ela acontece dentro de casa. A gente não pode tratar como se fosse. Hoje todo mundo fala de diversidade, até ficou um pouco mais calmo esse tema, mas assim, para mim a diversidade ela é essa geração de novas ideias. Como é que eu mantenho a minha empresa inovadora, né? Como é que eu trago isso no dia a dia? Porque para parecer moderna, todo mundo consegue, né? Você coloca um PPT, você faz um site ali, muito bonito, muito tecnológico, mas assim, como que você mede isso? Então, hoje aqui dentro a gente usa KPIs para isso. Então, a gente tem muitos KPIs que fazem para a gente ver qual que é o nosso impacto. A gente não deixa inovação restrita a um time só, né? Muita Renata trouxe assim, às vezes tecnologia, todo mundo imagina a área de tecnologia como inovação. Aqui hoje, por exemplo, na Start, todo mundo aprende sobre inteligência artificial. Todas as áreas usam inteligência artificial de alguma forma. É uma maneira da gente conseguir trazer inovação, né? Outro ponto é achar que a cultura que você tem lá no mural, ela vai se perpetuar para fazer uma inovação. Isso não adianta, né? Você tem que ter ali uma coisa viva. E ela deixar muito a apostar no que já foi acontecido no passado, né? Então, o que eu vejo assim é, por exemplo, a inovação que a gente fez há 6 meses atrás, a gente vai repetir agora. Na verdade, não é. Inovação é você entender que aquilo funcionou naquela época, mas como é que você traduz isso agora para o que a empresa está precisando, porque o mercado está precisando. Então, às vezes, as pessoas também confundem, né? Um pouco de a pressa, agilidade com inovação. Na verdade, não adianta você ser ágil sem você ser inovador. Né? Então, tem muitas coisinhas que, se a gente for, a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, mas acho que só para finalizar é assim: é ignorar também um ponto que eu não poderia deixar de falar, o que essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho fala. O que ela está trazendo. A escuta ativa para isso é muito forte, porque eles trazem muita inovação. Então, um dos pontos para você perder e você não conseguir fazer é deixar de ouvir essa nova geração que está aí, não só como pessoas que é força de trabalho, mas como consumidores. Eles têm uma visão completamente diferente de tudo. Então, acho que é isso, só para eu não me estender muito mais aqui. Brilhante, Roberta. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês três. Nós conseguimos aqui compartilhar, nós não, né? Vocês conseguiram compartilhar insights muito bons, que eu tenho certeza que vai ajudar muito os RHs que estão acompanhando a nossa roda de conversa. Então, agradeço muito a cada um de vocês e desejo sucesso para vocês três, para as empresas também, tanto nos negócios em si, como no Top of Mind de RH também. E para você que está nos ouvindo, eu tenho 2 recados finais. O primeiro é um convite para que você, obviamente, siga acompanhando todas as outras rodas de conversa aqui no RH Top 5 2025. E o segundo lembrete, digamos assim, é para que você faça parte do colégio eleitoral, porque a gente está na reta final da segunda fase de votação do Top deste ano. Sim, faltam poucos dias, poucas semanas, na verdade, para que a gente feche a segunda fase, né, para que a gente termine a segunda fase de votação do Top deste ano. Então, sim, o seu voto pode fazer a diferença para que a gente conheça os vencedores na grande festa do dia 22 de outubro de 2025. Você também está convidado, os ingressos já estão disponíveis à venda. É só entrar em contato com o nosso time para adquirir a sua entrada, para estar conosco lá no dia 22 de outubro em São Paulo, no Tokyo Marine Hall, na Casa de Espetáculos Tokyo Marine Hall, para que a gente possa juntos conhecer as empresas e os profissionais vencedores do Top of Mind de RH deste ano, tá bem? Esses são os recados. Eu espero que você tenha curtido a atividade de agora, essa nossa roda de conversa. A gente se vê numa próxima roda de conversa aqui no RH Top 5 2025. Um grande abraço e até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos.
Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.